Irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance, assim como tem sido a sua bondade e misericórdia continuamente, nos momentos que aqui temos nos reunidos para estudar a santa palavra do nosso Deus. Nesse instante, quero convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, retomarmos o texto de Mateus capítulo 6, onde começamos a estudar as três, então, situações exemplificativas que Jesus tomou para fundamentar toda a base de estrutura e características que ele apresentou daqueles que estarão nos céus. Dentre essas três verdades, já vimos, então, a questão singular no que diz respeito à oração, e hoje nós vamos nos centrar especificamente sobre o tema do jejum, porque também já passamos, pela verdade singular do que o texto nos apresentou sobre como deveríamos dar as nossas esmolas. Muito bem, quem ora hoje? Sou eu, pastor. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que está nesse culto agora de manhã, Senhor Jesus. Que nos proteja, Senhor, nos guarde, Senhor. Abençoa também, Senhor, o pastor José Cícero, Senhor, que vai trazer a mensagem, Senhor Jesus. Que abra nosso coração, nossa mente, Senhor Jesus. Nos guarde e nos proteja, Senhor Jesus. Derrama teu Espírito Santo em cada um, Senhor. Abençoa a família do pastor Cícero, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, tomemos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, agora especificamente o versículo 16, aonde também nestes 3 versos nós poderíamos fazer um resumo utilizando uma palavra que designa toda esta verdade aqui. E eu ponho, portanto, como humilhar-se, sendo esta exatamente a palavra que mais, talvez, na minha forma de aperceber-me, mais caracteriza esse instante. Humilhar-se diante de Deus seria, portanto, esta expressão, de sorte que a gente agora vai centrar um pouquinho para estudar o que, de fato, Jesus aqui reclama, dentre as 3, então, verdades exemplificativas, como eu já disse, que ele fizera após, então, as orientações gerais que deram, como da esmola, como orar, e, então, agora, como jejumar. As 3 formas de comportamentos mais destacados pelos fariseus, e, consequentemente, Jesus aqui está corrigindo estas práticas, não as condenando em si mesmas, mas ampliando a forma realmente de fazê-lo e se distanciando daquilo que esses grupos de religiosos, rabis, fariseus, saduceus, estabeleceram, forjando um tipo de vida religiosa totalmente distinta, separada da vontade de Deus, mas centrada especificamente no olhar particular dos próprios seres humanos. E Jesus está dizendo, assim não deveis fazer. Portanto, ele não está negando o jejum, ele não nega a oração, e não nega também o da esmola, mas as intenções, motivos que levam as pessoas a fazerem as coisas para serem vistas pelos outros. E aí tornam-se fingidas, dissimuladas. Na verdade, são verdadeiramente hipócritas. Neste ponto, versículo 16 diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Você se apercebe que a expressão hipócrita, ela então se põe nas verdades apresentadas desde o momento que Cristo começou, portanto, aí relatar os aspectos, portanto, dessas 3 formas singulares
de comportamento farisaico. Veja, dar esmolas, orar e jejuar. Observe que a expressão ser hipócrita, receber a recompensa dos homens, estas expressões reaparecem em todas as 3 abordagens que Jesus faz. O que implica dizer que a prática, então, da oração, para que pudesse ser visto pelos homens, orando nas praças, nas ruas, então, não importando o momento, o instante, desde que dentro do que for estabelecido pelos próprios fariseus, eles paravam e ali faziam, portanto, as suas manifestações públicas, em suas orações audíveis. Frente a esta situação, Jesus deixou claro a hipocrisia nisto. Quando, portanto, davam esmolas e aí anunciavam o que estavam fazendo com o objetivo de receberem dos homens os aplausos, a compostura de como se eles fossem sensíveis, o Senhor os chamou de hipócritas e que também recebera a própria recompensa daquilo que esperavam, que era dos homens. E agora, no que diz respeito a esta prática também religiosa, que envolve o jejum, Jesus usa a mesma expressão, que eles são hipócritas e que então recebem a mesma recompensa entre os próprios, eu diria, companheiros. Neste ponto, o que precisamos atentar? O que de fato é jejuar diante do Senhor? O que é jejuar para que então não cheguemos à mesma hipocrisia? Bem, acompanhe comigo os 2 últimos versos, e aí nós vamos ampliar esta percepção, que agora vou adentrar com diversos outros textos bíblicos, nos ajudando a alargar esta compreensão. Venha comigo, versículos, então, 17 e 18, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, diz assim: Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Observe que não há uma condenação sobre a prática do jejum, pelo contrário, o Senhor diz como fazê-lo, o que implica dizer que esta ideia de jejum público não é bíblica. Esta ideia de chamar as pessoas para que estejam, portanto, em jejum e anunciando que elas assim estão, não é bíblica. Alguém poderia dizer, mas pastor, o que aconteceu, portanto, no momento ali do período da Esther? Não foi, portanto, um jejum público, aonde se convidou para que o povo entrasse nesta intimidade com o fito de, então, aplacar a ira do rei, e aí, então, os resultados positivos pudessem ser colhidos? É verdade, na verdade, você tem razão, de fato, ali há um jejum público, um jejum quase que nacional, embora a expressão não pudesse ser aplicada para a época, porque Israel ainda não tinha a sua fixação de um território próprio, as coisas ainda estavam bastante desassossegadas. O que a gente precisa, então, lembrar? E aqui vem algo para não entrar em contradição com os episódios bíblicos e o que nós estamos aqui tentando explicar a partir da exposição de Jesus. O objetivo do jejum nacional ali, embora reitero essa expressão, apenas para você entender o quanto o jejum foi extensivo geograficamente, um convite particular para que os judeus pudessem se submeter, os fiéis, a esta prática, a fim de que, então, o problema envolvendo a dificuldade ali com o Mardocai fosse resolvido. É claro que esta prática pode sugerir a todos que, quando então jejuamos, é como se estivéssemos, na verdade, buscando uma solução de algo à luz humana insolúvel, e que a prática, então, do jejum tornaria Deus, então, propício àqueles que assim se submetem à cena. Veja, do ponto de vista
exatamente da necessidade premente, urgente. Há coisas que, de fato, podemos fazê-lo, porque o objetivo não é para que as pessoas nos vejam, mas é uma coletiva manifestação dos próprios crentes, e não um grupo fazendo para que outros possam ver. Então, o objetivo ali, na verdade, como não tinha uma espécie de propaganda para que o jejum se tornasse algo visto entre os próprios participantes, diante, então, da expectação de serem tratados diferentes, a prática, então, não se conflita, ou melhor, ela não entra em conflito com o ensino que Jesus aqui está recapitulando. Portanto, você pode ter um jejum coletivo, e por ser coletivo, quem irá aparecer? Percebe? Porque, na verdade, torna-se aí 100% participativo. O detalhe é quando você, portanto, passa a jejuar, está em jejum, começa, portanto, a propagar o que você está fazendo, para que os outros, então, possam te ver e aí avaliarem que você é uma pessoa distinta, separada. Não obstante, a prática do jejum entre os adventistas do sétimo dia se tornou algo quase que histórico. Não é? Dificilmente encontramos exatamente essas práticas, melhor, esta prática, com tanta frequência e com tanta, então, tanto chamamento para que se realize a cena. A razão, talvez, para isso, podemos encontrar respostas em 3 linhas de argumentos. A primeira deveria ser no que diz respeito às dificuldades de saúde, como muitas pessoas não podem jejuar, em razão de tomarem, então, algum tipo de remédio controlado e que precisam exatamente estarem sempre comendo certas coisas, então não há como perguntar que realmente essa pessoa está em jejum. A segunda situação é o chamado aspecto, portanto, marqueteiro, né, do tal jejum. Quando se cria firulas, por exemplo, o que é jejum frugal? Né? Aonde é que você encontrou esta ideia? Não é bíblica. Porque, veja, é um contraditório ao raciocínio. Se está comendo fruta, não está jejuando, porque jejum é exatamente abstinência de alimento, do ponto de vista físico, direto. Né? Então, se alguém diz, não, estou jejuando apenas com fruta, não é um contraditório? Claro que sim. A Bíblia não reclama esse tipo de coisa, não propõe esse tipo de coisa, então, não diga que você está fazendo jejum. Você está fazendo um tratamento à base de frutas, mas não jejum, porque jejuar é abster-se. Né? Então, quando você abster-se de quê? De alimento. Quando você, então, propaga de maneira esse tipo de coisa, irmãos, vamos fazer, na verdade, aqui um jejum frugal, né? A expressão até meio estranha, né? Porque, na verdade, além de ser um contraditório, a gente não pode dizer que jejum é para esse nível de propaganda. E a terceira linha de argumento é que a falta de orientação, a falta de ensino de um ministério mais compromissado com a verdade, de recapitular as verdades bíblicas e fazer com que, de fato, os membros tornem conhecido, portanto, tornem-as conhecido deles, né? Melhor, a fim de que, então, possam praticar o que, de fato, eu diria, identidade, né, do cristianismo, tem sido fragilizado, porque há muita coisa que se deixou, portanto, de ensinar. Então, talvez essas 3 linhas de argumentos aqui justifiquem a forma como a igreja está distante desta verdade. Não obstante, Jesus não condenou a prática. Ele, na verdade, a ampliou, deixou-a dentro de sua verdadeira condição. E é este o ponto que eu gostaria agora de usar diversos textos bíblicos para chamar-te a atenção de como, de fato, podermos jejuar. Primeiro, a coisa prática. Não é? O que é jejum? Não alimentar-se. Entenda, se você não pode fazê-lo em razão de situação de saúde,
por controle de medicação, porque seu estômago não pode parar em razão de determinadas dificuldades, então precisa sempre ter alimento. Veja, então pratique a sua intimidade com os céus em oração e saiba que usar essa expressão, esse ingrediente chamado jejuar, não é, portanto, o limite de nossa fé. É mais um comportamento do qual, portanto, o Senhor amplia a forma de nós lidarmos neste aspecto. E, diante dessa situação, não se veja frustrado, nem frustrada, por não poder participar em razão de suas dificuldades de saúde. Mas a oração é o elemento, portanto, aqui preponderante, diante das três coisas apresentadas, das esmolas, jejuar e orar. Então, aprenda a orar, a ter mais intimidade com os céus. Dito estas questões, vamos então agora para a verdadeira, então, eu diria, exposição do jejum à luz da Bíblia Sagrada. Venha comigo para o texto, então, de Joel. Acompanha comigo esse texto em particular. Joel, capítulo, então, 2, versículo 13. Veja como Jesus aqui, através do profeta Joel, nos ensina a percepção do que, de fato, é uma vida que está em comunhão e na prática do jejum. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O que aqui está sendo dito, em outras palavras, tem a ver com a compostura judaica de que, quando muitos estavam em jejum, botavam pano de saco, rasgavam, portanto, parte de suas roupas, para demonstrar uma exterior manifestação de humildade, e quando, na verdade, o coração, a vida, a mente, melhor, estavam aí completamente distante do ato em si mesmo. Então, Cristo não pediu para que nós, então, botássemos pano de saco e, então, viéssemos colocar cinza sobre a cabeça, com o objetivo agora de atrair o olhar dos outros, para, então, descobrirem que estávamos jejuando. Este tipo de comportamento é rechaçado. Ele requer que rasguemos o nosso coração, nossa mente, não é a roupa especificamente, não é, então, que nós nos vistamos de pano de saco, como, então, uma espécie de hipócrita, de fato, de teatro, de fingimento, de humilde, de submisso, e, na verdade, os atos revelam que não tem esse tipo de compostura. Então, entre o ato em si e o comportamento de fato diante de Deus, o Senhor diz: o ato em si nada identifica que você está em humildade diante de mim. Mas, como se requer que isto se exteriorize desta maneira aqui, e qual é a maneira? Intimidade em oração com o Senhor, sem chamar a atenção para si, a mesma compostura, aquilo que se faz em secreto, aquilo que, então, se realiza em secreto. Jejuar é esta, portanto, a convicção particular que o Senhor aqui põe, que deveríamos fazê-lo de maneira assim como fazemos com a oração. Busca a Deus em oração, secretamente, rasga, então, teu coração diante dele, humilha-te diante dele, sem que isto fosse, portanto, uma compostura exterior, aonde ela fosse o objetivo e o fim em si mesma, como ocorre com a prática judaica em relação às orações e o jejum. E, dentro do contexto, o próprio da esmola, para chamar a atenção das pessoas para si. Então, vejam que essas três práticas, dentro de sua compostura farisaica, o Senhor não as nega, não as expele, então, da vida religiosa, não as condena, do ponto de vista, portanto, de deixar de ser praticada. Ele, então, condena, na verdade, aquilo que ele não ensinou sobre estas coisas. Em outras palavras, jejuar continua sendo algo necessário, da esmola igualmente, e oração essencialmente para a vida religiosa. O que não se deve fazer
é copiar, portanto, esse tipo de marketing que muitos fazem de si mesmos, né? E às vezes da própria igreja, como se ela estivesse, de fato, entrando numa prática de comunhão com Deus. E aí a propaganda, né, de todas estas coisas. Sabem, meus queridos amigos e irmãos, quando buscamos intimidade com os céus, nosso Deus, que em secreto, portanto, nos vê, nos recompensará publicamente. E aí a honra é para ele, não é porque a igreja fez, aconteceu. Nós precisamos lembrarmos-nos disto, mas não só. Vejam outros textos que ampliam a nossa compreensão sobre o jejum. Venha para o livro dos Salmos e vamos começar, portanto, com o Salmo 45, porque é um dos diversos textos que eu gostaria aqui de apresentar para você. O Salmo 45, mais perto da Bíblia, por favor, o versículo 7, nos traz algo bastante singular. Salmo 45, versículo 7, aonde nos ajuda especificamente a entender o que Deus aqui nos convida neste ponto de referência que estamos, que é o jejum. Reitero, Salmo 45, verso 7, diz assim: Amás a justiça e odeias, melhor, desculpe, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Voltemos o verso. Amar a justiça e odiar a iniquidade é, na verdade, um ato que o Senhor requer que nós pratiquemos, mas isso só poderá ser feito se estivermos ungidos com o óleo da alegria. Em outras palavras, observem. Quando, voltem a Mateus, e o texto, portanto, reclama que devemos ungir nossa cabeça, ao invés, portanto, de escondê-la diante da compostura de jejuar, quando o Senhor diz aqui, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Em outras palavras, não te vistas de panos de saco, não te, então, coloque cinza sobre a cabeça, para que as pessoas saibam o que você está fazendo. Para que elas, então, não fiquem a te aplaudir. É necessário, portanto, agora, o Salmo 45, verso 7, que acabamos de ler, amas a justiça, odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Em outras palavras, amigo, irmão, é necessário que a gente, então, tenha compostura de levar os irmãos a não se aperceberem que nós estamos em íntima comunhão com os céus, porque isso seria propagar-se a si mesmo. O Salmo 104, 15, observa, portanto, a mesma verdade em relação a permitir-se que o Espírito de Deus, então, nos unja. Salmo 104, verso 15, diz o seguinte, venha comigo, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Observe que aqui, mais uma vez, o óleo, o azeite, que é o que dá brilho ao rosto, em outras palavras, símbolo do Espírito Santo, deveria ele nos ungir. É nele que devemos estar escondidos e não em uma prática exterior para atrair o olhar das pessoas. Veja o próprio Salmo 23, que é bastante profundo neste ponto em particular. Unges a tua cabeça com óleo, lembra disto? Pois bem, veja o que aqui está escrito, Salmo 23, parte, então, 5, onde diz, preparas-me uma mesa na presença do meu adversário, unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Ato, portanto, de santificação, de reserva, a unção aqui, símbolo do Espírito de Deus, que era, na verdade, o óleo utilizado para separar pessoas para, então, atividades solenes, destaque dentro daquilo que Deus escolhera. O que está sendo dito para você e para mim, que quando nós jejuamos, oramos ao Senhor e nos comportamos em relação às necessidades dos nossos semelhantes,
nós estamos, então, fazendo isto porque o Espírito de Deus nos guiou para isto, e não para que recebamos os aplausos dos homens, com nossas carinhas, portanto, tristonhas, abatidos, e ainda chegar lá à frente da igreja: irmãos, eu estou jejuando hoje, já tem algum tempo que eu venho nessa prática. Amigos, isso não é o que o Senhor requer. Teu Pai que vem em secreto, vai te recompensar? Não. Ele vai te recompensar publicamente. Então, pratica em secreto, a bênção vem pública. O detalhe é que Deus requer que nós, então, tenhamos uma vida santa. O Salmo 92, venha comigo o verso 10. Salmo 92, verso 10, a mesma verdade aqui também retratada. E quando aqui, mais uma vez, o salmista põe a necessidade de enxergarmos que Deus é quem, de fato, nos santifica e nos purifica. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Em outras palavras, nada deve ser feito de maneira que a propaganda se torne, portanto, chamariz para nós. Lembre-se, jejuar é um ato, portanto, de buscar a justiça de Deus, sua misericórdia, sua bondade, e nisto nós precisamos, então, ter uma compostura de gente que se submeteu às suas orientações, e não a atrair o olhar do semelhante, como que alguém que está sofrendo, triste, o rosto empalidecido, porque então, não, porque estou jejuando. Então, amigo, irmão, a gente não propaga a nossa intimidade com os céus. Os céus vão publicar o que está sendo feito, mas é preciso deixar que os céus o façam. Não use os holofotes, os meios de comunicação para esse tipo de objetivo. Jejuar é algo necessário para aqueles que podem fazê-lo diante daquilo que eu já expus, mas não caiam nesses engodos infames, né? De criar até um contraditório. Jejum frugal. Né? Isto é uma agressão à mente, ao raciocínio, porque se é jejum não poderia ter coisa alguma. No mesmo ponto, fazendo a leitura completa de Mateus, capítulo, portanto, 6, versículo 16 ao 18, quando jejuardes, veja, quando jejuardes, né? Então não é uma questão que a gente o faz com tanta ritmo e repetir-se tanto, porque aqui há um elemento temporal. Quando é que podemos fazer? Essa é uma decisão sua em intimidade com os céus. Não é algo, portanto, que está dentro de um calendário de uma igreja. Esta é a intimidade sua com os céus. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Que Deus te abençoe, meu irmão, a ter uma vida de comunhão com os céus, na intimidade com Ele em oração, na vida de comunhão com Ele através de prática de jejuns, que então te santifique, te purifique, e igualmente a sensibilidade espiritual de tratar o teu semelhante que precisa, sem necessidade de estar, então, teu nome figurando entre os participantes, né? Porque relatório entre os homens tem o seu lugar. Diante de Deus, não passa, portanto, de uma forma de tentar ludibriar, e é uma verdade totalmente, eu diria, contrária, né? Porque esta não é a forma como o Senhor nos apresenta a vida de alguém que realmente segue a Jesus. Que o Senhor te abençoe, te dê a graça de ter, portanto, tua vida ungida pelo nosso amigo Espírito Santo, tenha comunhão com os céus, ao tomar sua decisão de jejum, tenha compostura,
tenha, portanto, condições de viver sem que as pessoas descubram o que você está realmente envolvido. Que o Senhor te ajude, meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a tua mão continue repousando sobre nós, que teu Espírito nos capacite, que tu nos uses de maneira solene e nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém.